Já ouviu falar da Ordem de Cristo? Esqueça o que os livros contam sobre o acaso do descobrimento do Brasil. Por trás das caravelas havia mais do que vento e sorte. Havia mapas secretos, estratégias silenciosas e uma cruz vermelha que não estava ali por acaso. A mesma cruz que guiou navegadores, ela também financiou expedições e influenciou o curso da história. Neste vídeo você vai descobrir como uma ordem religiosa e militar moldou o destino de continentes inteiros e por que o Brasil talvez nunca tenha sido apenas uma descoberta. Então prepare-se. Essa história, ela é mais profunda do que parece. A Ordem de Cristo ela foi uma das instituições mais influentes na história de Portugal durante a Baixa Idade Média e também a Era dos Descobrimentos. A sua origem remonta ao início do século XIV, mais precisamente no ano de 1319, quando foi oficialmente fundada com o apoio do rei Dom Dinis, poucos anos após a extinção da Ordem dos Templários, decretada pelo então Papa Clemente V, ou Clemente V, em 1312. A extinção dos Templários foi um episódio complexo, envolvendo acusações de heresia, de sodomia e também idolatria. No entanto, a maior parte dos estudiosos atuais entende que essas acusações elas foram motivadas mais por interesses políticos e econômicos do rei francês Felipe IV, ou Felipe IV, o Belo, que ambicionava os vastos recursos financeiros da ordem. O Papa pressionado dissolveu a organização, mas muitos reis europeus resistiram à destruição completa da herança templária, entre eles Dom Dinis de Portugal. Em vez de perseguir ou prender os templários, como aconteceu na França, Dom Dinis ele optou por uma solução diplomática. Ele criou a Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente Ordem de Cristo, como uma forma de absorver os membros e também os bens dos antigos templários em território português. O novo grupo ele foi aprovado pelo Papa João XXII em 1319 e recebeu não apenas os bens e propriedades da extinta ordem, como também boa parte de seu acervo de conhecimentos náuticos, cartográficos e militares. A sede da nova ordem foi estabelecida no convento de Castro Marim, e mais tarde transferida para a Tomar, antiga sede templária. Com isso, a nova ordem manteve uma conexão direta com o legado templário, tanto espiritual quanto prático, e continuou a desempenhar um papel crucial nos assuntos do Estado português. Diferentemente de muitas ordens religiosas que se isolavam em mosteiros, a Ordem de Cristo logo assumiu um papel ativo na política, no comércio e também na expansão marítima. Durante o século XV, sob o governo do infante Dom Henrique, o navegador, a ordem se tornou aí um verdadeiro motor das grandes navegações. Henrique, que era grão-mestre da ordem desde 1420, ele utilizou os vastos recursos da instituição para financiar expedições marítimas ao longo da costa africana. Os navios financiados pela Ordem de Cristo não levavam apenas marinheiros. Eles levavam missionários, soldados e cartógrafos, e também comerciantes. A cruz da ordem, uma cruz vermelha sobre o fundo branco, tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis nas velas das caravelas portuguesas. Essa mesma cruz ela pode ser vista em ilustrações históricas dos navios que chegaram à Índia, ao Brasil e também a outras partes do mundo. Era mais do que um emblema religioso. Era uma marca de soberania, conquista e fé. Além de financiar expedições, a Ordem de Cristo teve um papel decisivo na administração dos territórios ultramarinos. Em muitos casos, membros da Ordem, eles ocupavam cargos de liderança nas capitanias hereditárias, nas fortalezas costeiras da África e nas colônias asiáticas. A ordem funcionava quase como um braço do Estado português, com autonomia, mas sempre alinhada aos interesses da coroa. Com o tempo, especialmente após o século XVI, a Ordem de Cristo começou a perder parte de seu poder militar e também político, sendo gradualmente transformada em uma ordem honorífica. No entanto, a sua influência ela foi tão grande que moldou parte significativa do projeto imperial português. De fato, muitos estudiosos consideram que, sem o apoio da Ordem de Cristo,
Portugal dificilmente teria conseguido liderar as explorações marítimas do século XV com tanta eficácia. Sendo assim, a Ordem de Cristo não era apenas uma ordem religiosa ou militar. Ela era uma instituição estratégica com acesso a informações privilegiadas, a recursos financeiros e também influência junto à nobreza e legitimidade perante a Igreja. Foi ela quem transformou o impulso espiritual dos cruzados em um projeto imperial de escala global, levando a cruz, o comércio e a cultura portuguesa para os 4 cantos do mundo. A relação entre a Ordem de Cristo e as grandes navegações portuguesas não foi apenas simbólica ou decorativa. Ela foi estrutural e também determinante. A cruz vermelha da Ordem, estampada nas caravelas, ou melhor dizendo, nas velas das caravelas portuguesas, como nas de Pedro Álvares Cabral, por exemplo, não era um simples ornamento religioso. Elas representavam, na verdade, a força por trás da expansão marítima lusa. A Ordem era a grande financiadora e também organizadora dessas empreitadas oceânicas. Desde o início do século XV, com o fortalecimento da monarquia portuguesa e também o interesse crescente por novas rotas comerciais, Portugal iniciou aí um projeto ambicioso de expansão ultramarina. Esse projeto, ele não foi improvisado, ele foi meticulosamente planejado por uma elite político-religiosa que incluía membros da corte, navegadores experientes, cartógrafos e, acima de tudo, os líderes da Ordem de Cristo. Entre essas figuras, ninguém foi mais emblemático do que o infante Dom Henrique, conhecido como Henrique o Navegador. Filho do rei João I e também grão-mestre da Ordem de Cristo a partir de 1420, Henrique ele usou aí a sua posição estratégica para canalizar os recursos da Ordem para a exploração marítima. Ele estabeleceu uma verdadeira central de inteligência náutica no promontório de Sagres, no sul de Portugal, onde reunia astrônomos, cartógrafos, matemáticos, marinheiros experientes e também instrumentos náuticos de última geração. Esse centro, frequentemente chamado de Escola de Sagres, embora mais simbólico do que institucionalizado, tornou-se o coração do conhecimento náutico português. A Ordem de Cristo financiava essas expedições porque tinha objetivos muito claros, que era expandir a fé cristã, aumentar o poder comercial de Portugal e também explorar terras ainda desconhecidas. Isso incluía, sim, o interesse por terras que, à época, já se especulava existirem além do Atlântico. A ideia de que os europeus desconheciam completamente a existência de terras a oeste antes de Colombo ou Cabral é cada vez mais contestada por estudiosos. Existem indícios, não provas conclusivas, mas evidências consistentes de que mapas secretos já circulavam entre elites náuticas e ordens religiosas, com informações sobre ilhas e terras não registradas oficialmente. Esses mapas, possivelmente de origem templária ou até mesmo islâmica, eles teriam sido guardados a 7 chaves por organizações como a Ordem de Cristo, cuja ligação com os antigos templários incluía não apenas bens materiais, mas também conhecimento acumulado em viagens e cartografias sigilosas. Essa teoria ajuda a explicar como as navegações portuguesas, elas pareceram tão certeiras e progressivas. A cada nova viagem, avançava-se um pouco mais ao sul da África ou rumo ao Atlântico Ocidental, como se já houvesse uma noção pré-estabelecida dos caminhos a seguir. Quando Pedro Álvares Cabral partiu para a Índia em 1500, a missão era oficialmente seguir a rota de Vasco da Gama e consolidar a presença portuguesa no Oceano Índico. No entanto, Cabral realizou um desvio acidental para o oeste e descobriu o Brasil. A dúvida persiste entre historiadores. Foi mesmo um erro de navegação ou parte de um plano deliberado e secreto? O fato é que, mesmo em terras tão distantes da Europa, a cruz da Ordem de Cristo
Ela continuava tremulando nas velas, sinalizando quem detinha o controle espiritual e político daquela jornada. A própria bula papal, que reconheceu as descobertas portuguesas, a Inter Caetera e depois o Tratado de Tordesilhas, foi influenciada por essa mistura entre fé cristã e geopolítica expansionista. A Ordem de Cristo, embora teoricamente subordinada ao Papa, ela agia com ampla autonomia dentro de Portugal, funcionando quase como um Estado dentro do Estado, com seus próprios recursos, navios, oficiais e interesses. Em resumo, o projeto português de conquista dos mares foi, em larga medida, um projeto da Ordem de Cristo. Sem ela, é improvável que Portugal tivesse condições materiais e espirituais de liderar as navegações no século XV. As cruzadas do deserto haviam terminado, mas uma nova cruzada, agora sobre os oceanos, estava em curso. E no tempo das velas, a Cruz Vermelha da Ordem, ela lembrava ao mundo quem comandava essa epopeia global. A tradicional narrativa de que o Brasil foi descoberto por acaso por Pedro Álvares Cabral em 1500 tem sido cada vez mais questionada por historiadores e também pesquisadores que analisam os indícios geopolíticos, cartográficos e diplomáticos da época. O que hoje se entende com mais clareza é que o Brasil, ele era, já antes do ano de 1500, parte de um projeto silencioso e estratégico da coroa portuguesa, amparado por uma das instituições mais poderosas do reino, a Ordem de Cristo. Essa tese apoia principalmente na análise do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, cerca de 6 anos antes da chegada oficial de Cabral. O tratado foi resultado de intensas negociações entre Portugal e a Espanha, mediadas pelo Papa Alexandre VI. Seu objetivo era dividir o mundo, descoberto e por descobrir, entre as duas potências ibéricas, traçando uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. O território que ficasse a leste da linha seria português, e o que estivesse a oeste seria, portanto, espanhol. À primeira vista, parece uma simples partilha antecipada. No entanto, muitos estudiosos acreditam que Portugal já possuía informações privilegiadas sobre terras localizadas a oeste da linha traçada, terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Não faria sentido, sob uma perspectiva puramente estratégica, que os portugueses insistissem tanto em mover a linha original, proposta inicialmente pela bula Inter Caetera de 1493, caso não soubessem exatamente o que havia do outro lado. Essa mudança aparentemente sutil teve consequências colossais. Ela fez com que uma faixa significativa da América do Sul, justamente o que viria a ser o Brasil, caísse dentro da esfera portuguesa. E esse movimento diplomático não parece ter sido um golpe de sorte, mas sim o resultado de informações obtidas por meio de expedições sigilosas e mapas não oficiais. Aqui, mais uma vez, entra a atuação da Ordem de Cristo como um centro de inteligência naval e também geográfica. A Ordem dispunha de recursos próprios, uma rede de contatos internacionais e também um corpo especializado de navegadores e cartógrafos. Muitos dos mapas mais avançados da época, que circulavam longe dos olhos do público, estavam sob controle de ordens militares e religiosas. É provável que, por meio de missões de reconhecimento, pescadores, exploradores clandestinos ou informações herdadas dos templários e de navegadores genovenses, Portugal já soubesse da existência de terras na direção oeste. A chegada de Pedro Álvares Cabral em abril de 1500 não foi, portanto, uma surpresa para a coroa. A carta de Pero Vaz de Caminha, embora escrita em tom de maravilhamento, não contém sinais de um verdadeiro espanto. O clima da expedição, sua estrutura militar, a presença de escribas, padres e soldados, bem como a rápida tomada de posse da terra em nome do rei, indicam uma missão organizada e não um erro de rota. A própria designação da Cruz da Ordem de Cristo nas velas das caravelas reafirma essa ideia.
Ela não estava ali apenas como símbolo da fé, mas como um emblema de domínio, de soberania e de presença legitimada. Era, de certa forma, uma bandeira de ocupação. Ao fincar a cruz na praia da Bahia, Portugal não inaugurava uma colônia ao acaso, mas reivindicava um território que já considerava seu por direito, jurídico e também espiritual. Mais ainda, a ocupação efetiva do Brasil só começou décadas depois, com a implantação das capitanias hereditárias, e muitos dos primeiros donatários estavam vinculados direta ou indiretamente à Ordem de Cristo. Isso mostra que o interesse português pela terra recém-reivindicada era estratégico, progressivo e articulado com os interesses da Ordem que desejava expandir a sua influência para além do Velho Mundo. Em síntese, o Brasil não foi um acidente geográfico descoberto em meio à viagem para as Índias. Foi, portanto, um projeto geopolítico elaborado nos bastidores do poder, com a chancela da coroa e também a mente estratégica da Ordem de Cristo, que atuava como uma verdadeira inteligência oculta por trás do processo de expansão portuguesa. A cruz nas velas dizia tudo, e muito do que ela dizia ainda permanece nas entrelinhas da história oficial. A expansão portuguesa nos séculos XV e XVI foi fruto de uma combinação rara entre fé, conhecimento náutico e planejamento político. Dentro desse contexto, a Ordem de Cristo exerceu um papel decisivo, muitas vezes silencioso, mas profundamente estruturante. Longe de ser apenas um símbolo religioso nas velas das caravelas, a Cruz Vermelha da Ordem de Cristo, ela representava o respaldo de uma instituição que reunia saber, influência e recursos. A Ordem financiava expedições, ela também formava navegadores, conservava cartas náuticas valiosas e orientava decisões que moldaram os rumos da história marítima de Portugal. Mapas naquela época eram documentos valiosos e estratégicos. Muitos deles não circulavam livremente. Eram guardados sob sigilo, protegidos por convenções diplomáticas ou por ordens religiosas e militares. Por isso é plausível supor que algumas das rotas traçadas pelas caravelas portuguesas, como a de Pedro Álvares Cabral, elas tenham sido previamente estudadas com base em informações e só certos círculos as possuíam. O Tratado de Tordesilhas, firmado anos antes da chegada oficial ao Brasil, ele reforça essa possibilidade. A linha que separava os domínios portugueses e espanhóis já indicava com precisão incomum uma porção de terra a oeste que viria a se confirmar como parte do atual território brasileiro. Dessa forma, o Brasil talvez ele não tenha sido apenas um achado fortuito, mas sim parte de um projeto silencioso, amadurecido em reuniões restritas e planos cuidadosamente traçados. Um projeto em que a Ordem de Cristo teve um papel central, unindo espiritualidade, ciência náutica e diplomacia. E assim, entre símbolos, mapas e tratados, uma nova terra começou a ser integrada ao mundo conhecido. Não por acaso, mas por intenção, porque no fim, quem compreendia os mares também moldava o futuro. Bom, se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando os bastidores da história com profundidade e curiosidade, inscreva-se agora no canal Impávido Colosso. Também deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo. Você acha que o Brasil foi mesmo descoberto por acaso? Olha, sua participação ela é muito importante para que nós possamos continuar produzindo mais vídeos como esse. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.